Olá, pessoal! O vídeo de domingo já vai começar, mas antes eu tenho um recadinho para vocês. As inscrições para o nosso clube de literatura Tatiana Feltrin e sua biblioteca Ano 2 já estão abertas. Na descrição do vídeo e no comentário fixo eu vou deixar para vocês o link do nosso site. Lembre-se de que no ano de 2025 nós leremos 11 livros, porque um deles nós levaremos 2 meses para ler, é um calhamaço. E para o pessoal que se inscrever no ano de 2025, vocês vão receber em casa também uma coleção de marcadores. Gente, é um marcador para cada um dos livros. Todos eles foram exclusivamente ilustrados pela maravilhosa Juliana Fiorese. Então, se você já conhece o trabalho dela, você já sabe que estes marcadores são imperdíveis. Se você quiser ver a imagem certinha de cada um deles, acho que eu mostrei o mesmo 2 vezes no mesmo. Enfim. Lembre-se de que no site você tem acesso a todas as imagens dos marcadores. As discussões mês a mês terão início no dia 1º de janeiro, mas até lá nós já temos o nosso grupo no Telegram aberto. Nossa conta separadinha no Instagram, onde acontecerão nossas lives, também já está aberto para vocês. E semanalmente, até o início do nosso clube de literatura ano 2, em janeiro, vocês terão material novo, né? Enfim, conteúdo novo para você assistir lá no nosso clube também. Então, a nossa conversa de esquenta para o Clube Ano 2 já começou. É só fazer a sua inscrição e nós nos vemos lá. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre esta biografia de Alexandre o Grande, escrita por Thomas R. Martin e Christopher W. Blackwell, ambos professores de letras clássicas de universidades norte-americanas. Então, a proposta deste livro, né, uma biografia que chega a ser até curta, né, para uma figura como esta. Bom, você pega este livro aqui e pensa, poxa, né, Alexandre o Grande em menos de 250 páginas? Mas como eu ia dizendo, a proposta deste livro é um pouquinho diferente. Eles contam a história de Alexandre o Grande com base na literatura grega que ele tanto apreciava. E dessa literatura ele retirava, então, inspiração e reflexão. Para você ter uma ideia, Alexandre o Grande dormia com a Ilíada pertinho, sabe assim? Era o livro de cabeceira dele, digamos. Outro detalhe interessante a respeito de Alexandre o Grande é que ele foi aluno de Aristóteles. Então, ao longo do livro todinho, os autores vão mencionando textos da antiguidade, peças do teatro grego, que o Alexandre o Grande também conhecia de cor e salteado, bem como textos de historiadores e filósofos que vieram depois de Alexandre e que já falavam sobre ele. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Sempre que existem essas inserções de textos desses autores da antiguidade, você vai ter uma caixinha cinza em que os autores vão apresentar o autor para você, apresentar a obra dele também, e vão colocar aqui as menções a respeito de Alexandre que eles fizeram. Aqui na página 26, por exemplo, nós temos um trechinho de Plutarco, e eles vão dizer o seguinte, ó, escrevendo em grego no início do século II depois de Cristo, né, então Alexandre viveu ali no século IV antes de Cristo. Plutarco compôs, entre muitas outras obras, uma biografia de Alexandre. Plutarco viveu na cidade de Queroneia, cenário da batalha decisiva para a história do mundo, disputada por Filipe, né, o pai dele, e Alexandre contra uma coalizão grega em 338 a.C. As biografias escritas por Plutarco eram paralelos entre vidas, emparelhando gregos e romanos famosos. Ele estabeleceu um paralelo entre Alexandre e Júlio César, olha que interessante, como os dois maiores líderes de seus mundos. Plutarco declarava que suas biografias não eram histórias, entre aspas, porque não incluíam descrições de eventos. Como diz no início de sua biografia de Alexandre, a explicação acerca da excelência ou incompetência de uma pessoa não reside inteiramente em seus mais famosos feitos, mas com frequência num gesto casual ou numa palavra ou num gracejo. Sua tarefa como biógrafo, acreditava ele, era pôr a nu as evidências da alma do homem. E aí nós temos um trecho de um texto do Plutarco sobre Alexandre que poderia ser traduzido como sobre se Alexandre tinha grande excelência ou grande sorte. E aí, olha só, ali ele sustenta que Alexandre estava à frente dos demais em excelência porque era guiado por ideias filosóficas. Olha que interessante. Então, a gente tem lá Marco Aurélio, também como sendo um dos grandes imperadores romanos, porque era um filósofo, e a gente tem que lembrar lá da República de Platão, em que se diz que o governante perfeito seria um filósofo também, né? Bem, inclusive uma visão de mundo em que pessoas de todos os tipos, de gregos a bárbaros, eram avaliadas por sua excelência pessoal. Então, segundo Plutarco, esta era a visão de mundo aí do Alexandre. Pois bem,
Logo na introdução deste livro, os autores vão dizer para a gente o seguinte: nosso livro apoia-se, portanto, no pressuposto de que se deve atribuir grande peso às opiniões dos antigos. Então, por isso, eles vão sempre recorrer a estas fontes, né, a estes textos da antiguidade. Do contrário, a história da vida de Alexandre não fará absolutamente nenhum sentido. Como é que a gente hoje em dia vai escrever sobre Alexandre sem recorrer a estes textos da antiguidade? É sobre isso que eles estão falando aqui. E é isso exatamente o que eles vão fazer. Eles também deixam claro que esta aqui não é uma biografia para especialistas, não é uma biografia para quem já conhece a fundo a vida de Alexandre e seus grandes feitos, nada disso. É como se fosse uma obra introdutória, então não espere grande profundidade. Encare um livro como este conforme sua proposta. Então, para alguém como eu, por exemplo, cujo parco conhecimento de Alexandre o Grande se restringe a algum documentário que eu assisti na TV a cabo há muito tempo, ou ao filme do Oliver Stone, que nem é tão bom assim, enfim. Então, para alguém como eu, este livro aqui é excelente. Ele te dá um panorama desta grande figura, vai contar sobre sua origem, suas crenças, seu desenvolvimento, seus principais feitos. Não dedica muito tempo a tretas de família, sobre as quais os próprios historiadores da antiguidade divergiam. Então aqui você não vai encontrar grandes discussões sobre será que Alexandre o Grande mandou matar o próprio pai? Será que sua mãe era uma espécie de feiticeira que teria se vingado do pai também? Ou se Alexandre era ou não amante do Heféstio, que era seu amigo de infância que o acompanha nas batalhas a vida inteira? Se Alexandre foi envenenado por algum de seus homens. Então, assim, alguns desses detalhes serão apenas mencionados aqui neste livro, mas você não tem grandes discussões a respeito de nada disso, porque nada disso importa em uma breve biografia. A intenção de uma biografia curta como essa é a de que você saia sabendo algo e algo de importante sobre aquela figura. Então eu quero dizer que estes autores não perdem tempo contando sobre picuinhas. O que você vai encontrar aqui é um trabalho repleto de menções a obras da antiguidade. Então, eles citam as fontes caso você queira se aprofundar nos temas levantados aqui. Então, fica totalmente a critério do leitor continuar sua pesquisa, né, e seus estudos, aí, suas leituras a respeito de determinados aspectos da vida do Alexandre. Estou me referindo a detalhes mais específicos. Então, se você se interessa por uma determinada batalha ou a conquista de um determinado território, eles vão mencionar aqui com começo, meio e fim. Você vai sair deste livro com ideias gerais sobre tudo o que ele fez. Agora, se você quiser se aprofundar, este não é o livro mais indicado. Isso aqui é apenas um início, que fique bem claro. Mas, como eu ia dizendo para vocês, para leigos como eu, este livro é excelente. É uma leitura fluida que não dá vontade de largar, mesmo porque é tudo muito interessante e os autores não se demoram em cada um dos tópicos. Então, para quem não sabe de nada a respeito de Alexandre o Grande, esta aqui é a história de um rapaz que herda o trono da Macedônia aos 20 anos de idade. Então, só para você ter uma ideia, aí na tela você está vendo um mapinha de como era, né, a extensão, na verdade, né, da Macedônia antes de Alexandre subir ao trono. E agora eu vou mostrar para vocês um mapa do Império da Macedônia pós Alexandre o Grande, na verdade, durante sua vida, porque depois de sua vida, infelizmente, este império todo aí vai ser meio que fatiado. Agora olha só, ele sobe ao trono aos 20 anos de idade e ele falece aos 32. Em cerca de 10 anos ele conquistou todo este território, minha gente. Tivesse ele vivido mais 10 anos, onde é que ele ia parar, não? O Alexandre, como eu disse para vocês, viveu no século IV a.C., entre 356 e 323 a.C. Ele era filho de Felipe II da Macedônia, uma região que fica ao norte da Grécia e que era considerada pelos gregos como uma região de bárbaros. Na verdade, assim, para os helênicos, né, para os gregos, basicamente tudo que não fosse grego era bárbaro, mas os macedônios eram especialmente bárbaros, né? Eles viviam numa região montanhosa, de difícil acesso, mesmo fazendo fronteira com a Grécia, eles falavam outra língua. Então, assim, ninguém ligava muito para os macedônios, essa é a verdade. Mas durante toda esta dinastia, este Império Macedônio foi ficando cada vez mais forte. Na época de Filipe já era bastante estabelecido. O filho meio que pega o trabalho que o pai havia feito e expande tudo isso. A mãe do Alexandre também vinha de uma família de nobres e inclusive era dito que a família da mãe do Alexandre descendia de Aquiles, enquanto a família de seu pai, Filipe, descendia de Hércules. Pensa num menino que cresce acreditando que era descendente de Hércules por parte de pai e de Aquiles por parte de mãe. A mãe era devota de Dioniso, mas ela não era a Angelina Jolie do filme do Oliver Stone, não, tá, gente?
Ela, inclusive, né, quando o marido começa a trazer ali as novas esposas, não sei o que lá, ela meio que se retira. Mas a mãe dele era devota de Dioniso, o semideus transformado em deus, né? E que vai se tornar o deus do vinho, das artes, enfim. E não contente com isso, ainda tem isso aqui, olha só. As pessoas da época e de muitos séculos depois diziam que os deuses tinham enviado sinais de que o nascimento de Alexandre iria mudar o mundo e de que ele não era um ser humano comum. Olímpia, a mãe dele, né, havia sonhado. A maior parte das pessoas naquele tempo acreditava que os sonhos eram mensagens dos deuses, que seu ventre fora atingido por um raio emitido por Zeus. Filipe sonhou que o filho teria a natureza de um leão. Ele afirmou também que meses antes havia vislumbrado uma serpente gigantesca, sem dúvida um deus disfarçado, dormindo com Olímpia. O sacerdote do deus Apolo confirmou publicamente essa interpretação. No mesmo dia em que Alexandre nasceu, sacerdotes persas, os chamados Magi, que visitavam a cidade grega de Éfeso, na Ásia Menor, a Turquia atual, entraram em pânico quando o templo da deusa Ártemis foi destruído pelo fogo. Eles saíram correndo pelas ruas gritando que os reinos da Ásia estavam destinados a ruir. Acredite se quiser, tudo isso pelo nascimento de Alexandre o Grande. Mas vamos voltar um pouquinho. Além dele crescer acreditando ser descendente de Hércules e de Aquiles, ele ainda acreditava que era filho de Zeus. Então é dito aqui que ele consumia as histórias da mitologia grega, hoje em dia mitologia, obviamente, mas naquela época tudo fazia parte de um sistema de crenças, enfim. Então ele consumia essas histórias e consumia também os cantos da Ilíada, por exemplo, como se fossem a leitura de, sei lá, sua árvore genealógica. Página 17, olha só. Para compreender as motivações e metas de Alexandre, é decisivo entender o que a literatura grega significava para ele e seus pares. No entendimento deles, narrativas sobre heróis e deuses eram registros históricos, não ficção. Então, olha só, os mitos eram reais para Alexandre, não significavam mero entretenimento. E quando você conhece as histórias desses deuses e semideuses, né, alguns de vocês eu sei que fazem parte do nosso curso de mitologia Ecos Eternos, então vocês já estão acostumados, a maioria de vocês já conhece algo, pelo menos, da história de Aquiles e de Hércules. E quando você compara essas histórias com as conquistas de Alexandre, que não era, estava longe de ser um comandante burocrático, sabe? Aquele que apenas dava ordens e pronto, né? Ficava lá no cavalinho, no alto da montanha, observando. Não. Ele era um cara que lutava na linha de frente. Foi ferido gravemente inúmeras vezes, se recuperava e ia para a próxima. Conquistou todo aquele território que eu mostrei para vocês sem nunca ter perdido sequer uma batalha. Venceu os persas, coisa que os espartanos e os atenienses não tinham conseguido até então. Foi faraó do Egito. Em cada novo território que ele conquistava, ele ia lá e fundava uma nova cidade chamada Alexandria. A mais famosa delas, a Alexandria do Egito mesmo, onde ficava a Biblioteca de Alexandria, que foi terminada, né? O projeto foi terminado e ela começou a funcionar cerca de um século depois de Alexandre. E isso seguindo sua vontade de preservação da cultura helenística. Então, tudo isso começa com ele. Mas aqui no livro, na página 227, nós vamos ter o seguinte. Em sua capital, né, no Egito, Alexandria, ele construiu uma fundação de pesquisas financiadas pelo Estado, o Museu, um instituto dedicado às musas, né? Deusas do conhecimento e da cultura. Foram contratados pesquisadores profissionais para residir ali e custeou-se uma biblioteca cuja missão era adquirir um exemplar de todos os livros do mundo. Mas, como eu disse para vocês, isso só foi feito cerca de um século depois de sua morte. Só lembrando que Alexandre cresceu em um ambiente culturalmente muito rico. Ele era bilíngue, então ele falava o macedônio, mas falava o grego também. E olha isso aqui, ó. No fim do século V, Eurípides, o famoso autor ateniense de dramas trágicos, foi contratado para morar na capital, Pela, e escrever e dirigir peças em grego, como as que emocionavam plateias internacionais em festivais dramáticos atenienses. No início do século IV, um rei macedônio convidou um discípulo do famoso filósofo ateniense Platão para viver na corte, conferindo-lhe a delicada tarefa de escolher os convidados para comer à mesa do rei, com base na instrução em filosofia e geometria. Então você vê, até antepassados do Alexandre já tinham essa ligação com a cultura grega. Então isso não começa com Alexandre, ele apenas, como é que vamos dizer, extravasa essa questão cultural.
Mas então, além desse aspecto cultural que era alimentado principalmente por sua mãe, Alexandre também foi muito bem treinado em lutas, montava cavalo muito bem. Então, essa parte do mundo masculino ficava a cargo de seu pai. É dito também que o pai do Alexandre, né, o Filipe II, estava presente quando o filho doma um cavalo praticamente indomável. Então, os melhores cavalariços, né, enfim, já tinham tentado domar aquele cavalo, estavam prontos para, sei lá, soltar o cavalo na natureza, né? Na natureza selvagem, mas chega Alexandre e diz: chá comigo. E ele resolve isso, ele monta aquele cavalo que até então acreditava-se ser indomável. O cavalo se chama Bucéfalo, esse cavalo vai acompanhá-lo até o fim da vida, praticamente. Uma dessas cidades que ele vai fundar, ele não vai chamar de Alexandria, só para você ter uma ideia, ele vai dar o nome do cavalo. E é registrado que o pai teria dito, né, quando ele vê o filho montando aquele cavalo, que o garoto vai precisar procurar por um outro império, porque a Macedônia vai ser pequena demais para ele. Bem, quando Alexandre tinha lá por volta de seus 20 anos de idade, o pai foi assassinado em meio a uma festividade em sua homenagem. Foi uma festividade que deu uma incomodada em todo mundo, porque ele mandou fazer ali esculturas belíssimas dos deuses gregos e colocou ali no meio uma que se sobressaía, que era muito mais bonita, chamava muito mais atenção, que era dele ali no meio. Mas não foi só isso, obviamente, existiam outros problemas. Ele foi assassinado por um jovem que depois vem-se a saber que teve um problema sério ali na corte do rei Felipe, procurou a ajuda do rei e não foi atendido. Ele foi estuprado durante uma dessas festividades muito regadas a vinho aí por homens do rei. Enfim, o rei aparentemente apenas pagou pela tranquilidade desse rapaz, digamos assim, né? Deu-lhe muito dinheiro, ele subiu de cargo, mas não foi o suficiente. Esse rapaz, com esse problema pessoal com relação ao rei, acaba matando o Filipe II nesta festividade. Mas aí tem toda aquela questão de, será que alguém mandou matar? Será que o próprio filho mandou matar? Ou a esposa também? Bem, este rapaz esfaqueia o rei, né? E ele será morto quase que imediatamente pelos homens do rei também. Só para você ter uma ideia, você tem aqui, ó, Terá Pausanias, esse rapaz que matou o rei, né? Agido sozinho. Autores gregos antigos concordam que ele foi movido pela vingança. Algum tempo antes, como parte de uma disputa pessoal, o general Átalo havia orquestrado um violento ataque sexual a este homem. Filipe soubera disso e tentara apaziguar Pausanias com um presente em dinheiro e uma promoção, mas nada fez para punir Átalo. Precisava dele como alto comandante contra a Pérsia. Então, você vê, a partir daí, eles discutem um pouquinho a questão de se teria sido uma conspiração ou não. E pronto, assunto encerrado, vamos para o próximo. E aí a gente precisa ter em mente também que toda vez que um rei morre, né, principalmente naquela época, né, mas enfim, quando um rei morre, você tem ali os inimigos se mobilizando para aproveitar o momento. É um momento de fraqueza, um momento de confusão. É o melhor momento para se atacar um território. Mas está lá o Alexandre o Grande, né? Filho de Zeus, para resolver esses assuntos. Lembrando que ele herda do pai um reino forte e um exército muito bem treinado. Exército ele que vai aceitá-lo logo de primeira, vai aceitar sua liderança, vai estar tudo certo. E a conquista do mundo grego, que já havia sido iniciada por seu pai, vai ser completada por ele. Depois disso, nós temos a Pérsia a ser conquistada, o grande vilão do momento ainda, não é mesmo? Aqui nós já temos um Império Persa em decadência. Mas ele era super obstinado para derrotar ali o Dario III, e ele vai conquistando a Pérsia aos poucos até conseguir chegar a Dario e derrotá-lo. O Egito conquistado por Alexandre também já era decadente, ele não era mais aquele Egito dos grandes faraós, mas ainda assim, obviamente, era um território bastante importante. Aí depois da conquista da Pérsia, aquela coisa toda, o grande objetivo, né, era a conquista da Pérsia, nós temos um Alexandre meio entediado, achando que ele precisa descer até a Índia, mas ele vai precisar retroceder, atendendo à demanda, né, digamos assim, de seu exército que já estava muito combalido. Então, veja bem, não foi exatamente uma derrota, né? Foi meio que um na volta a gente compra, sabe assim? E Alexandre, como eu já disse a vocês, vive até os 32 anos de idade, que é quando ele falece de um jeito mais ou menos misterioso. Muitos vão dizer que existe algum tipo de mistério realmente com relação à morte dele, outros vão dizer, não, olha só, foi, sei lá, malária, uma virose qualquer, né? A virose hoje em dia já derruba a gente, imagina naquela época. Mas muitos outros acreditam que foi um envenenamento, então teria sido obra de algum de seus generais interessados ali numa fatia do império, algo do tipo. Ou generais que já não aguentavam mais ser liderados por esse cara que não parava quieto. Então o exército inteiro praticamente precisou ficar contra ele para que ele desistisse de atacar a Índia.
Agora, se ele foi envenenado por um de seus generais, se foi malária, seja lá o que for, não se sabe. O que se tem como registro é que ele, de repente, ficou combalido. Ele, de repente, começou a sentir muito cansaço, até chegar o momento em que ele estava tão cansado que ele mal falava e expirou. A mesmíssima coisa, praticamente, aconteceu com seu melhor amigo, né, o Heféstio. Ele morre em circunstâncias muito semelhantes, né? Você tem ali, ó, Alexandre, que estava agora na Babilônia, planejando a expedição arábica, foi atingido pelo pior golpe de sua vida. Heféstio, seu maior amigo desde a infância, morreu após uma doença febril agravada por desidratação por tomar vinho. Isso aqui é interessante, ó. O mais famoso médico do passado, Hipócrates, havia recomendado vinho como tratamento para a febre, mas algumas fontes dizem que Heféstio levou esse tratamento ao extremo, consumindo uma quantidade excessiva de álcool. Quando a notícia lhe chegou, Alexandre ficou prostrado de pesar. Ele havia recentemente feito Heféstio seu subcomandante do império e sentia profunda necessidade do apoio emocional e político de seu companheiro. Então ele perde o Heféstio desse jeito. Essa questão do vinho aqui é bem interessante porque realmente acreditava-se que vinho curava tudo. Mas tinha álcool, e álcool a gente sabe que desidrata mesmo, né? Então o rapaz morre dessa forma. É dito que o Alexandre vai fazer a mesma coisa também. Também vai acreditar que o vinho é o melhor remédio, mesmo depois de ter mandado matar o médico, né, que receitou o vinho para o amigo. Ele vai tentar, porque acho que é o desespero, né? Você não sabe o que está acontecendo. E o único remédio recomendado na época era o tal do vinho mesmo. De qualquer forma, o Alexandre também expira muito rapidamente em circunstâncias bem semelhantes. E não, ele não esteve presente na hora da morte do amigo, né? Nada disso. Porque a gente poderia pensar, ok, se foi uma doença, de repente ele pegou a doença do Heféstio, mas não foi. E houve uma janela aí, né, um período longo aí entre a morte desse amigo e a morte do Alexandre. Mas sobre a morte dele, nós temos isso aqui, ó. Os profetas babilônicos e sua interpretação provaram-se corretos. No fim de maio de 323, quando estava pronto para partir rumo à Arábia, numa nova busca em volta do mundo, Alexandre caiu doente com febre. Como Heféstio, ele seguiu o conselho do grande Hipócrates e tratou sua febre com vinho. Tal como seu amigo, agiu com base no pressuposto de que, se um pouco era bom, mais era melhor e muito mais o ideal. Bebeu desmedidamente em 2 festins seguidos e desabou na cama. Suas forças falharam. Em pânico, seus homens invadiram o quarto para vê-lo. Fraco demais para lhes falar, Alexandre conseguiu apenas erguer a cabeça e piscar para cumprimentá-los. É assim que é descrita aqui a morte do Alexandre. Mas ele não morre sem deixar instruções. Isso aqui foi interessante também. Olha lá, quando morreu, Alexandre deixou instruções detalhadas de projetos grandiosos que unificariam e expandiriam seu império. Então ele estava sempre um passo adiante, né? Então ele deixa toda aquela papelada, né, para trás, né? Um reino misto governado por macedônios, gregos e homens capazes de qualquer lugar que fossem leais à sua visão. Os planos incluíam 1 milhar de navios de guerra, maiores do que todos que já se viram. Então, ele tinha planejado tudo direitinho que ele queria fazer no futuro. A questão é que ele morre e vira terra de ninguém. Então, você vai percebendo que os próprios inimigos já estavam dentro de seu próprio território. Esse negócio dele ficar, né, agregando território, aquela coisa toda. Então, não se descarta a hipótese de um complô contra ele, obviamente. Mas não se tem provas, né? A questão é essa. E aí você tem ali, olha só, a divisão que foi feita entre generais, né? Isso que chega pra gente. Mas aqui nós temos, ó, o caos perdurou por 2 anos. Nesse período, todos os membros da família de Alexandre, inclusive sua mãe, que vivia exilada, quieta, né? Ela não era, já falei pra vocês, né? Angelina Jolie do filme. Então, sua mãe também foi. Então, toda a família do Alexandre, ele não deixou herdeiros, né? Mas todo mundo ali, as esposas persas que ele fez, não sei o que lá, todo mundo morreu. Ok, inclusive sua mãe foram mortos e guerras cruentas fraturaram seu império em pedaços, de que seus ex-comandantes se apropriaram e governaram em proveito próprio. No fim do século IV, esses conquistadores se proclamaram reis. Os sucessores, como foram chamados, fundaram dinastias que iriam dominar a história política e militar da Grécia, do Egito e do sudoeste da Ásia por mais de 200 anos, até que os romanos conquistaram esses territórios no século II e I a.C. Dessas dinastias, a de Ptolomeu no Egito, a de Seleuco no Oriente Próximo, foram as mais duradouras e as que tiveram maior poder, embora nenhuma das duas tenha tido jamais a ambição de rivalizar com a extensão das conquistas de Alexandre. E aí você tem a finalização, né? Em suma, o novo mundo que Alexandre iniciara, imaginara expandir, não sobreviveu à sua morte. A fama que ele perseguira tão apaixonadamente, contudo, continua viva,
de fato, continuou a crescer. Não se sabe exatamente quando ele ganhou o epíteto de o Grande, né? Mas olha só, parece não ter sido durante sua vida. Ok. O mais antigo atestado desse epíteto aparece numa comédia romana de Plauto, escrita no século II depois de Cristo. Mas estudiosos modernos sugeriram que Ptolomeu o chamou de o Grande, ao furtar seu corpo, olha isso, e seu caixão quando estavam sendo transportados de volta para a Macedônia. Nem depois de morto o cara descansa, não é mesmo? Bem, enfim, pessoal, achei que é um livro excelente para quem quer começar a conhecer esta figura, né? Como eu disse para vocês, não é um livro aprofundado, mas ele te dá um panorama muito interessante. Você tem aqui de forma resumida todas as suas conquistas, sobre sua engenhosidade. Você vai ler aqui sobre a conquista de territórios, que você fica assim, cara, como ele fez isso? E você vai acompanhando toda essa obstinação vinda não exatamente de sua dinastia, né, de sua herança genética, digamos assim, mas da crença de que ele era filho de Zeus, né, descendente de Hércules, de Aquiles. Quando você parar para pensar, você vai ver que a história de vida de Alexandre o Grande não é tão diferente, assim, não deixa nada a dever, assim, com relação a esses mitos, sabe? Talvez essa morte sem glória fora do campo de batalha ali diminua um pouco o Alexandre com relação a esses mitos, mas aí você para pensar, por exemplo, nas mortes de Hércules e de Aquiles. Então, Aquiles morre lá no finalzinho da Guerra de Troia, né? Ele vai ser atingido em seu calcanhar por uma flecha de Hércules, que foi parar ali, enfim, a história é longa, mas esta flecha vai parar ali como um soldado que vai atirá-la no calcanhar de Aquiles e ele vai morrer envenenado, porque esta flecha havia sido embebida no sangue da Hidra. Isso era um veneno terrível, para o qual não havia antídoto. E aí a morte de Aquiles também será por envenenamento, olha só. Ele morre ao vestir o seu roupão que havia sido embebido em veneno por sua esposa. Mas assim, a esposa não faz isso de propósito, ela foi enganada. Tem um momento em que ela será atacada por um centauro que está tentando estuprá-la. Hércules vai atingi-lo, né, para morrer mesmo. E antes de morrer, este centauro meio que pede perdão para a esposa do Hércules, entrega para ela um vidrinho ali de uma poção que ele vai dizer assim: "Ah, quando o seu marido tiver perdido interesse em você, né, você pode embeber uma peça de roupa dele aqui com este líquido e aí ele vai desistir de procurar por amantes." Ela guarda aquilo e num dado momento ela vai usar, só que ela não fazia ideia de que aquilo ali na verdade era um veneno. Então Hércules também vai morrer em agonia, veja bem, né? Os dois envenenados, olha que coisa. Então, se você parar para pensar, Alexandre o Grande não morreu de forma tão diferente assim desses dois semideuses, né? Isso, obviamente, se é que ele foi realmente envenenado por conspiradores. Mas é isso então, pessoal. Livro excelente, fica de cona aqui para vocês e eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.